Amém, irmãos? Paz do Senhor. Amém. Amém. É sempre com grande temor e tremor mesmo, tremor nas pernas estar aqui. Mas é uma bênção estar na casa do Senhor e poder compartilhar a palavra do Senhor. Aleluia. Irmãos, Deus colocou no meu coração um tema para estar trazendo uma mensagem aqui, quando meu pai comentou comigo sobre eu trazer uma mensagem na igreja, e um tema assim, que ele testificou no meu coração, e eu acho que ele testifica muito nos dias de hoje, e ele vai testificar no seu coração. É um tema, eu acho que tem tudo a ver com aquilo que nós estamos vivendo, com aquilo que o mundo está vivendo, e eu não vou falar para o seu irmão, porque falar de máscara não tem graça, mas fala seu nome, você vai falar seu nome, em seguida você vai falar assim: não baixe a guarda. Entendeu? Faça isso comigo agora nesse momento. 1, 2, 3. Fala seu nome. Agora fala: não baixe a guarda. Amém. Sinta que é Deus falando isso para você. Não baixe a guarda. Irmãos, quando a gente fala não baixe a guarda, a gente já, quem gosta de luta, quem gosta de boxe, a gente já imagina logo dois lutadores lutando. E estar com a guarda alta está protegendo a cabeça, para ele não venha tomar golpe. E quando o lutador luta com a guarda baixa, ele pode tomar golpe e perder aquele combate. Porém, durante a luta, muitas vezes um lutador cansa e ele acaba baixando a guarda, porque a mão dele fica cansada de ficar muito nessa posição. E nesse momento que ele baixa a guarda, muitas vezes ele pode perder a luta, perder aquele combate. Jesus, na palavra dele, ele tem um versículo que ele fala assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu vejo nos dias de hoje, que muitos, eu estou falando generalizando, de modo geral, muitos estão querendo baixar a guarda em relação ao Evangelho. Muitos estão querendo transformar, seguir a Jesus, é algo muito fácil, uma maneira muito fácil. E esse negue-se a si mesmo, está ficando para trás. Então está se aceitando muito, está se falando que tudo pode, tudo é certo. O homem, eu digo o homem, porque eu não vejo Jesus em momento nenhum baixando a guarda dele durante o momento que ele esteve aqui. Eu não vejo Jesus em momento nenhum baixando o nível, para que as coisas se facilitassem, para que o nosso acesso a eles fosse muito fácil, o nosso acesso a eles fosse facilitado. Mas as mensagens, a lei, aquilo que está... o mundo está caminhando para que coisas que estão escritas na Bíblia hoje, se você falar isso, tem partes da Bíblia que já são consideradas crime. Infelizmente, a verdade nua e crua daquilo que está escrito na palavra de Deus. Hoje em dia, se você falar, tem coisas que você falar que você pode ser processado. Porque é considerado crime. Por que não? Porque tudo Deus é amor, porque pode tudo. As coisas estão se facilitando para que seja mais interessante as pessoas serem atraídas a um Deus que é só amor, a um Jesus que é só amor, a um Jesus que vem cá e que não tem o negue-se a si mesmo, como Jesus disse. Quando nós falamos não baixa a guarda, é muito interessante. Eu citei o exemplo do lutador. Quando o lutador ele começa a atacar o outro, ele acerta um golpe no seu adversário, e o seu adversário tonteia, começa a ficar tonto, ele esquece que ele tem que se defender, e ele vai para cima do seu adversário, dando vários socos nele, porque ele está ali a ponto de vencer aquela batalha. E muitas vezes ele leva um contra-ataque e ele perde aquela batalha, porque ele achou que aquela causa estava ganha já. Nós somos assim, a nossa vida muitas vezes é assim. Quando nós estamos na dificuldade, quando nós estamos sob pressão, a gente rende mais, a gente busca mais, a gente quer estar mais na presença de Deus. Mas quando está tudo se encaixando certinho, a gente se esquece, nós nos esquecemos que podemos de repente tomar um contra-ataque e perder aquela batalha, perder aquilo ali que era considerado praticamente ganho. Quem acompanha futebol, acabou de chegar um atleta aqui, quem acompanha um futebol, sabe que o resultado mais perigoso no futebol
É quando um time está ganhando de 2-0 e vira do primeiro para o segundo tempo, com um time ganhando de 2-0 e o outro perdendo de 2-0. Por quê? Porque o que está perdendo de 2-0 pensa assim, olha, se a gente batalhar, se a gente correr atrás, a gente pode empatar esse jogo e a gente pode até vencer esse jogo. E o que está ganhando de 2-0 muitas vezes pensa assim, olha, é só a gente ficar fazendo hora aqui, tocar a bola, que não tem jeito mais, nós já ganhamos essa batalha. E eles baixam a guarda. E eu quero falar sobre isso nessa noite. Eu queria começar com um texto bem simples, bem conhecido de todos, que está no livro de 2 Samuel, capítulo 21. Segunda Samuel, capítulo 21, do versículo 15 ao versículo 17. Desculpa, falei errado. 2 Samuel, capítulo 11. 2 Samuel, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 5. Diz assim: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Davi viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliá e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Amém. Até aqui. Irmãos, fala assim, problema. Eu não estou aqui para destacar o pecado de Davi, para falar sobre o pecado de Davi. Eu podia ter usado o exemplo de Sansão, eu podia ter usado o exemplo da mulher de Ló, que olhou para trás e virou uma estátua de sal. Mas eu quis pegar Davi porque vai nos ensinar melhor sobre aquilo que eu quero passar. Não baixa a guarda. Então é um texto muito conhecido. Nós vemos um relato aqui, o texto deixa claro. Quem escreveu esse texto deixa claro que Davi não era para estar naquele lugar. Porque fala assim, no tempo que os reis iam para a guerra, Davi decidiu ficar no palácio. Então ele deixa claro que era um tempo de guerra ainda, não era um tempo de paz, era um tempo que se estava tendo guerra. Mas Davi decidiu ficar no palácio. Davi decidiu não guerrear mais e ficar ali, aparentemente, numa vida mais tranquila, coordenando as coisas dali. Ele já tinha guerreado muito, mas Davi gostava muito de guerra, Davi gostava de estar em guerra. Davi, desde que ele foi chamado, que ele foi ungido a ser rei, ele está envolvido em guerras, ele está envolvido em lutas. Davi, ele já novinho, ele já lutou contra urso, contra leão, contra Golias. Então Davi, ele era acostumado com esse ambiente. Mas deixa claro aqui, que não era para ele estar ali naquele momento. E ele estava no momento, no lugar errado e na hora errada. Porque além dele estar ali no lugar errado, ele viu algo que foi errado e isso marcou uma linda história do rei Davi, que é chamado um homem segundo o coração de Deus. Então isso de certa forma acontece para nos alertar e nós aprendermos com isso. Davi, ele se arrependeu desse erro, o Senhor Deus o perdoou, mas teve sérias consequências. Mas não é sobre isso exatamente que eu quero falar. Davi, ele não estava mais no centro da vontade de Deus, ele não estava mais exercendo aquilo que Deus chamou ele para exercer. Ele resolveu ficar no palácio em tempos de guerra. E a minha pergunta para você é por que Davi resolveu ficar naquele palácio? Por que Davi resolveu parar de fazer aquilo que ele foi chamado para fazer?
Por que Davi decidiu estar naquele lugar ali? Por que, de certa forma, aparentemente, ele cansou? Ele baixou a guarda. E é isso que, estudando sobre isso e entendendo, eu tinha separado 3 pontos que eu entendi sobre isso. Mas eu não consegui ficar nos 3 só. Depois veio mais um, eu coloquei o 4º, e na hora de vir para cá, veio algo assim, eu falei, não, eu tenho que falar sobre isso também, que é muito importante. Então, o que eu quero que você entenda, por que Davi decidiu ficar no palácio? Para a nossa linguagem aqui, para aquilo que eu quero transmitir para você, o que nos faz sair do centro da vontade de Deus? O que nos faz, de certa forma, desconcentrar para aquilo que Deus tem para nós e para a caminhada que nós estamos fazendo? E nós passamos e nós saímos do centro da vontade de Deus, no lugar de nós estarmos no centro da vontade de Deus. Nós tomamos a posição e nós decidimos estar em outro lugar. E aí eu quero enumerar esses tópicos com você. Mas primeiro agora vamos lá em 2 Samuel, capítulo 21. Segunda Samuel, capítulo 21, do versículo 15 ao versículo 17. Diz assim: de novo fizeram os filisteus guerra contra Israel. Desceu Davi com seus homens e pelejaram contra os filisteus, ficando Davi muito fastigado. Isbi-Benote descendia dos gigantes. O peso do bronze de sua lança era de 300 ciclos, e estava cingindo de uma armadura nova. Este intentou matar Davi, porém Abisai, filho de Zeruiá, socorreu, feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Amém, até aqui. Irmãos, não tem como eu comprovar esse detalhe que eu li aqui, se aconteceu antes ou depois de Davi estar com Batseba e cometer aquele adultério. Mas eu acredito que foi antes. Porque antes de Davi chegar àquele ponto ali, Davi teve muitas e muitas guerras. E esse texto que é destacado na Bíblia aqui que eu li, ele conta apenas os relatos, as histórias do povo de Israel vencendo gigantes, vencendo homens grandes, vencendo os filisteus gigantes. Então eu acredito que isso ocorreu antes daquela época. Porque a maior luta após Davi cometer aquele pecado foi na sua própria casa. Como eu disse, o Senhor Deus o perdoou, mas teve consequências sérias. A maior luta dele foi na casa dele, que não parou mais de acontecer problemas na casa dele. Um filho dele estrupou a irmã. Ele não puniu aquele filho. O filho dele, para vingar a irmã que foi estrupada pelo irmão, matou o filho dele. Então, a partir daquele momento, a guerra de Davi foi dentro da sua própria casa. Um filho dele se apossou das próprias mulheres do pai. Então, tudo isso, todas essas coisas começaram a acontecer após isso. Por isso que eu entendo que essa batalha de Davi com um novo gigante ocorreu antes daquele relato com Batseba. E nesse texto aqui fica claro algumas coisas que aconteceram aqui. E eu quero relatar esses 5 pontos que eu entendo que fizeram Davi estar naquele lugar errado ali. Fizeram Davi estar no palácio e não na guerra. Irmãos, como eu disse, eu não afirmo que isso tudo está certo. Porque eu crio as mensagens que eu trago da minha cabeça. Eu vou montando algumas coisas na Bíblia e vou criando pontos. Mas eu acredito que tem tudo a ver Davi ter ficado no palácio com esses pontos que eu vou falar agora. Em primeiro lugar, conselhos errados. Repete comigo, conselhos errados. Irmãos, Davi estava ali combatendo aquele gigante. E Davi estava prestes a ser vencido por aquele gigante. E fala que Abisai chegou ali e socorreu Davi. E em seguida eles falam para Davi, eles dão um bom conselho para Davi, eles dão um conselho de coração para Davi. Eles falam para Davi assim: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Ou seja, eles viram para Davi e falam assim: Davi, agora você vai ficar lá no palácio,
porque você é nosso rei, e você está aqui com a gente, você correu o risco de morrer. Nós te salvamos hoje, e você é o nosso rei, você é o homem mais importante lá. Então nós não queremos mais que você corra risco na batalha com a gente. Agora você vai ficar no palácio. Foi esse o conselho que Davi recebeu daqueles homens que lutavam com ele. E provavelmente de Joabe também, que era o líder do seu exército, era o comandante do seu exército. Irmãos, aqueles conselhos foram de coração. Mas Davi não consultou a Deus sobre isso. Nós falamos muito na igreja aqui. Não caminhe sozinho. Procure pessoas para te orientar, procure pessoas para te ajudar. Mas procure pessoas sérias. Procure pessoas que vão te dar conselhos daquilo que dentro do que estão na vontade de Deus. Porque um conselho errado pode te tirar do centro da vontade de Deus. E eu entendo que esse foi um dos motivos que Davi resolveu ficar naquele palácio ali. Aqueles homens falaram para ele: olha, Davi, você correu o risco de morrer aqui. Agora você vai ficar no palácio. E isso entrou no coração dele. Então saiba procurar conselhos, mas conselhos que estão dentro daquilo que agrada a vontade de Deus. Conselhos que testificam com a palavra de Deus. Porque conselhos errados, eles nos tiram da vontade de Deus. O segundo algo que eu vejo nesse texto é a insegurança e a perca da fé. Não foi Davi que matou aquele gigante, foi Abissai. Abissai matou aquele gigante. Irmãos, isso pode ter trago uma insegurança enorme no coração do Davi, porque ele viu a morte pertinho dele ali. Eu não acredito que ele deixou de fazer isso eu acredito que o medo na nossa vida é importante. Davi pode ter sido medo, mas o medo da nossa vida, muitas vezes, ele representa segurança. Tem pessoas aí morrendo todo dia porque brincam com a própria vida, não tem medo de nada. Então o medo na nossa vida, ele é importante. Mas o Davi, ele teve medo de morrer ali, ele teve uma insegurança no coração dele, que talvez no próximo combate Deus não livraria ele. E ele resolveu ficar naquele palácio. Irmãos, quando nós perdemos a nossa segurança em Deus, nós perdemos a nossa fé. Quando nós perdemos a nossa fé, o medo passa a tomar conta de nós e isso nos paralisa. Então eu acredito que o segundo motivo de Davi não estar ali é porque ele teve medo. O terceiro motivo é ter dificuldades em receber ajuda. Eu vejo, isso acontece na vida de muitas pessoas. Davi fala que Davi estava ali cansado, fatigado, e aquele gigante estava a ponto de vencê-lo. E chegou aquele homem do exército de Davi ali e venceu e livrou ele daquele combate. Irmãos, Davi estava precisando de ajuda. E ele chegou ali e ajudou, ele salvou Davi. Mas Davi talvez não se deu bem com isso. Davi talvez não entendeu que aquilo ali foi um livramento de Deus para ele. Que aquele homem enviado ali foi enviado por Deus para tirar Davi daquela situação. Muitos de nós, muitas vezes, estamos cansados, estamos exaustos. E nós temos dificuldade de pedir ajuda. Nós estamos a ponto de ser vencidos. E nós não conseguimos nos humilhar e falar assim: olha, me ajuda, vem cá, eu preciso conversar com você. Eu preciso de um conselho nessa situação. Vocês estão entendendo? Parece que um ponto vai levando a outro. Parece que eu estou falando a mesma coisa, vão se encaixando. Mas muitos de nós, às vezes, temos facilidade de ajudar as pessoas. Mas temos dificuldade enorme de receber ajuda. Isso tem muitas vezes com o nosso caráter. Às vezes nós temos uma pequena arrogância dentro de nós. Não, eu vou conseguir, eu vou vencer. Davi, ele venceu o urso, ele estava sozinho. Ele venceu o leão para proteger as ovelhas, ele estava sozinho. Sozinho, que eu falo, ele estava com a bênção de Deus, ele estava sob a proteção de Deus. Ele venceu Golias, foi ele e Golias. Mas esse gigante, para ter vencido, Davi precisou de ajuda. E talvez ele não se deu bem com isso. Irmãos, eu deixo isso claro para cada um aqui também. Nem todos os gigantes dessa vida nós vamos conseguir vencer. Nem todas as lutas nós vamos conseguir vencer. Vai ter lutas que nós vamos precisar de ajuda, como Davi precisou de ajuda para vencer esse gigante. E para vencer alguns gigantes, se nós não pedirmos ajuda, nós vamos morrer. Tem gente que quer pegar o problema de todo mundo, tem gente que quer assumir o problema da família inteira e se arrebenta.
e tenta ajudar um, e tenta ajudar o outro, e tenta ajudar, mas não consegue pedir ajuda. De repente infarta, acaba com a saúde, e quando aí vão tentar ajudar, vão tentar socorrer, aquela pessoa já perdeu a saúde. Ela não tem força mais para ajudar e não tem força mais para pedir ajuda. Então saiba disso, Davi, ele venceu muitas batalhas, mas nem todos os gigantes que entraram na frente dele, ele conseguiu vencer. Nem todas as lutas que nós passarmos aí, nós vamos conseguir vencer sozinhos, eu quero dizer. Sozinhos assim, Deus nos abençoando, mas pessoas também. Pessoas ao nosso lado, pessoas nos ajudando. Irmãos, o 4. Ter uma reação errada em meio à adversidade. Isso aqui é muito falado nos dias de hoje, porque isso aqui tem tudo a ver com inteligência emocional. É você saber reagir corretamente diante de uma pressão. Você saber reagir corretamente diante de uma situação adversa. Eu fiz alguns cursos ano passado sobre isso e me edificou demais. Abre a nossa mente, abre a nossa cabeça. Cada curso desse nos ensina mais. Porque a nossa vida, desde pequeno, desde que nós crescemos, ela é moldada por situações e circunstâncias que nós passamos. Eu passei a entender muita coisa na minha vida, assim, por exemplo, eu não gosto de gato. Eu nunca gostei de gato. Eu não tenho dificuldade em pegar um gato, encarinhar um gato, mas eu não vejo muita graça com gato. Eu nunca gostei de gato. Se fosse um animal de estimação para me ter lá em casa, eu preferia ter um rato do que um gato. Eu nunca gostei de gato. Mas eu sempre gostei de cachorro. Mas eu lembrei duas situações que ocorreram na minha vida, que geraram resultados diferentes. Quando eu era criança, eu andando com a minha mãe em Ituverava, aqui pertinho, interior de São Paulo. Um cachorro fugiu de uma casa, eu de mão dada com a minha mão. Ele veio correndo diretamente na minha direção e mordeu minha bunda. Ele deu aquela mordida e soltou. Minha mãe gritou, ele soltou. E a partir daquele momento eu peguei um medo, um trauma de cachorro. Eu saía com a minha mãe. Se eu via um cachorro na esquina, eu começava a chorar. O cachorro vai me morder, o cachorro vai me morder. Eu passei a tomar um pânico daquilo. E quando eu era criança também, eu lembro que eu ganhei uma vez um pintinho do meu pai, lá em Ituverava também. E eu gostava muito desse pintinho. E eu tratava desse pintinho, ele estava crescendo. E um dia um gato veio e pegou meu pintinho e eu vi. E ele saiu correndo com aquele pintinho que era meu na boca. E eu chorando, gritando, e a gente morava numa casa com um terreno muito grande lá. E eu lembro do gato subindo no muro e correndo, e meu pintinho, piu, piu. E eu gritando, papai, o gato pegou meu pintinho, foi embora. Outras coisas que eu lembro também aqui já em Uberaba. Quando eu era criança, meu pai sempre criou canarinho belga. Ele gostava muito de canário belga. E ele tirava filhote na gaiola. E quando nós mudamos aqui para o Costa Teles, nós mudamos antes da casa ficar pronta. Nós passamos a morar lá com o chão igual está aqui, com a janela fechando, mas sem vidro, porque meu pai teve muita dificuldade de acabar aquela obra. Do jeito que a casa ficou, ele não estava conseguindo mais a gente pagar aluguel e ele construir. E nós mudamos para lá de qualquer jeito. E a gente ia dormir à noite e acordava com barulho de gato. Gato entrava na casa, pegava comida. Mas o que me chateava muito é que muitas vezes amanhecia um passarinho sem cabeça na gaiola. O gato ele não conseguia tirar o passarinho da gaiola, mas ele puxava ele e comia só a cabeça dele. E uma vez meu pai estava com um passarinho no ninho com 4 ovinhos. E a gente esperando aquele filhotinho nascer. E de repente, um dia de manhã, eu fui o primeiro a ir lá, pegar a gaiola que eu espantava para ver se os filhotinhos tinham nascido. E estava lá o passarinho sem cabeça. Eu não estou criticando o gato aqui, isso é da natureza dele. Mas essas coisas eu pude entender depois disso, que essas coisas me marcaram. Eu vejo um gato, mas eu não sinto nada, eu não sinto vontade de carinhar, de pegar, deixa ele no canto dele. Gato é assim mesmo. Gato é ele no canto dele, a gente no nosso. Se ele quiser, ele vem, passa o rabo na gente, ele dá uma atenção, se ele não quiser. Mas apesar do cachorro ter me mordido, com o passar do tempo eu superei isso. E hoje eu amo cachorro. Tem casa que eu vou, o cachorro está latindo, está bravo, é grande.
Eu entro na casa, aí o cachorro acalma, eu falo para a pessoa, pode passar a mão, ele morde. E eu não sei, então assim, foram situações parecidas, mas reações diferentes. E a nossa vida é moldada assim. Eu vejo, por exemplo, hoje, falando nos dias de hoje, eu trabalho na área de automação, não está ligado mais à área de segurança, de câmera, cerca elétrica, alarme, mas eu já trabalhei com isso, e são áreas que trabalham juntas. E eu vou muito nas casas da pessoa que são recém-assaltadas assim, porque geralmente o ladrão leva um controle do portão, e eu chego ali muitas vezes a pessoa tomada de assalto, e depois eu volto a ter contato com a pessoa. Tem pessoas que são assaltadas. Na outra semana, ela coloca a casa para vender. Sai dali, muda para outro lugar, vende pelo preço que achar, ela não quer mais aquela casa. Ela pega um trauma e ela abandona a casa dela. Isso é uma das coisas, das decisões que mais eu vejo acontecer. Aluga-se, cliente aluga. O que aconteceu? Eu fui roubado, o ladrão veio com arma, me prendeu. Tem pessoas que decidem sair para outro lugar. Elas não conseguem superar aquilo ali na casa delas. Tem pessoas que continuam na casa, mas desenvolvem síndrome de pânico, depressão, nervosismo, elas têm dificuldade de sair na rua, elas têm dificuldade de passar a se relacionar com as pessoas. E tem também pessoas que continuam na casa dela e falam assim, olha, agora eu vou colocar cerca, agora eu vou colocar alarme, agora eu vou colocar câmera, agora eu vou subir meu muro, agora eu vou aumentar minha segurança, agora eu vou lá no stand, agora eu vou comprar uma arma para mim, agora eu vou conseguir me defender, eu vou começar a estudar sobre isso, mas eu não vou passar sobre isso mais. Irmãos, então, pessoas passam pela mesma situação todo dia, mas tomam decisões diferentes. Davi, diante dessa situação, ele decidiu ficar no palácio. Eu não o julgo por isso, ele é um exemplo para todos nós. Mas é a mesma situação. Isso se aplica a várias situações. Quantas pessoas têm separado a cada dia nos dias de hoje? Isso está tão comum nos dias de hoje. Tem pessoas que são traídas e falam assim, nunca mais eu quero saber de homem, nunca mais eu quero saber de mulher. Ou tem pessoas que são traídas e entram em depressão, entram em dificuldade e se fecham no seu mundo e acabam que elas mesmas se culpam pelo que aconteceu. E tem pessoas que tem acontecido muito isso hoje, elas mudam de lado. Não, agora eu não quero, agora eu não quero saber de homem mais, ou agora eu não quero saber de mulher mais. Meu negócio agora é o outro lado. E tem pessoas também que, diante de uma situação dessa, coloca o joelho no chão e pede conselho a Deus. Deus, vale a pena eu lutar pelo meu casamento? Vale a pena eu orar? Vale a pena eu conseguir reconquistar tudo isso? E talvez, na maioria dos casos, essa pessoa, às vezes ela consegue êxito, mas talvez ela não consegue. Mas ela não sai toda machucada e toda arrementada, porque ela tomou uma decisão mais correta. Ela deixou Deus trabalhar, ela deixou Deus agir naquela situação. Então, pessoas cada dia passam pela mesma situação, mas tomam decisões totalmente diferentes. É isso que nós precisamos entender a cada dia, procurar tomar a melhor decisão. Luta, tem gigante que eu falei, nós não vamos vencer. Mas que conclusão nós vamos tirar a partir dali? Como nós vamos conseguir tocar a nossa vida a partir dali? Tem pessoas também, eu conheço histórias assim, que continuam no casamento e falam assim, olha, agora eu vou fazer a mesma coisa, eu vou dar o troco. Só que se dá o troco, vai dando troco, e o outro vai fazendo e vai dando troco, estão ali debaixo do mesmo teto. Mas um aprontando com o outro e o outro dando troco no outro. Isso a gente sabe que lá na frente não vai dar em nada, é casa construída de palha, não vai dar em nada. Então saiba tomar decisões corretas. E o último, que eu estava vindo para cá, Davi, ele pode ter perdido o foco. Porque ele estava ali no palácio lá em cima, e os olhos dele se voltaram para uma mulher descuidada, uma mulher desatenciosa, mas uma mulher muito bela, que não era a mulher dele, que tinha dono, mas o foco dele na guerra, o foco dele na batalha, o foco dele
em estar ali conduzindo o povo dele, se mirou para aquela mulher. E como nós temos tido exemplos no nosso STF no Brasil, Davi como rei, ele se achou que era Deus, ele podia fazer o que ele quisesse. Então ele achou que ele podia pegar uma mulher casada e mandar vir para o palácio e fazer aquilo tudo que não teria consequência. E depois ainda cometer um assassinato, para esconder aquilo do povo dele, mas não esconder de Deus. Irmãos, quantas coisas têm tirado o nosso foco nos dias de hoje? Quantas redes sociais, quantas mídias sociais têm tirado o nosso foco no dia de hoje? Quantas coisas têm tirado o nosso tempo de excelência com a família, com aquele que nós amamos, para ficar o tempo inteiro olhando alguma coisa, olhando uma postagem, olhando uma notícia? Quantas coisas hoje em dia, parece que o mundo hoje em dia está cada dia sendo preparado para nos tirar o foco. E quantos de nós têm perdido foco? Pedido foco em Deus, pedindo foco em tudo, isso está em todos os lugares. Não vou falar isso não. Tem coisa que vem na cabeça, mas assim, o pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa, né, quando começa a pensar? Tem exemplos que nós temos que guardar para nós. Mas irmãos, a perda de foco hoje em dia, a nossa perda de foco nas coisas de Deus, Jesus fala na palavra dele, quando você quer falar com o pai, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora com o teu pai que está em secreto. E teu pai que está em secreto te recompensará, ele te ouvirá. É uma dificuldade hoje em dia entrar para um quarto para orar sem o celular na mão. Quantas vezes talvez você já se pegou orando e o telefone vibrou no bolso, chegou uma mensagem, a curiosidade, foi ali. Então, o que Deus tem conseguido de nós? Quantos por cento Deus tem conseguido de nós nos dias de hoje? Não perca o foco. Tem um exemplo muito grande que eu acho maravilhoso na Bíblia, que é a história de José. José, ele era amado demais pelo seu pai, e amado demais também por Deus. O coração dele devia ser especial. E José em momento nenhum perdeu o foco. Talvez ele não teve sabedoria para lidar com tudo aquilo que Deus falava com ele. Porque Deus falou para ele, olha, Deus uma vez fez ele sonhar, que o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante dele. E esse sol, lua e 11 estrelas, era o pai, a mãe e o irmão dele, e os irmãos dele. E ele ele deveria ter guardado isso para ele, ou contado isso só para o pai dele, mas ele contou para os irmãos dele. Os irmãos deles entenderam aquilo. E eles já tinham muito ciúme dele, e eles se invejaram muito dele. Mas isso foi talvez uma pequena falta de sabedoria e discernimento da parte dele, mas isso não manchou a história dele em nada. O que eu quero falar para você é que José não perdeu o foco em momento nenhum da vida dele. Ele foi vendido como escravo pelos irmãos. Ele foi escravo, mas ele não esqueceu das promessas do sonho de Deus sobre a vida dele. Deus passou a abençoar ele como escravo. E depois ele foi acusado de assediar a mulher de Potifar. E ele foi acusado disso por ela, e ele foi parar na prisão. Irmãos, novamente, José não perdeu o foco. Ele tinha todos os motivos para perder o foco. Olha, Deus não me ama. Minha vida está sendo tragédia. Eu sou vendido como escravo. Agora eu estou encarcerado. Em momento nenhum ele perdeu o foco. Em momento nenhum ele parou de sonhar. Nós precisamos ser como José. Se Deus falou algo no nosso coração, se Deus colocou um sentimento no seu coração que você vai conseguir, que você vai conquistar algo, não perca o foco. Porque se Deus colocou isso no coração, você vai conquistar. Não deixe essa loucura que está o mundo tirar o seu foco. Não deixe, irmãos. Na palavra do Senhor fala, em Mateus 24, já estou encerrando, glória a Deus. Mateus 24, eu quero terminar com esse versículo. Do versículo 43 ao versículo 44. Mateus 24, 43 e 44 diz assim: mas considerai isso, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria, e não deixasse que fosse arrombada a sua casa. Por isso,
ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Amém, irmãos? Eu espero que essa mensagem tenha trago temor para a sua vida. Não perca o foco, não saia do centro da vontade de Deus. Não perca o foco daquilo que Deus tem para você. Não perca o foco, não baixe a sua guarda. A sua guarda é a sua defesa. Nós precisamos estar sempre atentos. Tem tempo de guerra, como diz na Bíblia, tem tempo de paz. No tempo de guerra nós não podemos descansar. Se você descansar no tempo de guerra, você é vencido. No tempo de paz, descansa. Ou seja, tem hora que nós vamos estar no céu, nós vamos estar passando muita coisa boa na nossa vida. Mas tem hora que nós vamos estar passando muita dificuldade, muitos vales. Tem hora que nós não teremos força para vencer muitos gigantes que aparecerão sobre a nossa vida. Mas não perca o foco, saiba pedir ajuda, saiba conversar com o nosso Pai. Amém?